Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Tô aqui com a Luana hoje. A gente veio trazer um vídeo informativo no mesmo formato que a gente gravou com o Lucas anteriormente, que a gente falou sobre a NFSC no padrão nacional, e hoje a gente vai trazer a questão do certificado digital. Eu e a Luana, a gente trabalha diretamente no suporte aqui da Migrate, onde a gente atende nossa base de clientes e resolve a questão de dúvidas, problemas, principalmente também trazendo a questão do certificado digital. Nesse vídeo, a gente vai trazer algumas informações sobre o que é o certificado digital, os tipos, os custos e como é que a gente faz para resolver esses problemas que envolvem essa questão do certificado digital. Então, primeiramente, o certificado digital ele é um arquivo ou uma assinatura que serve para validar a identidade tanto de uma pessoa física quanto de uma pessoa jurídica, né? Esse certificado ele é a pessoa física ou jurídica ele pode recorrer à aquisição dele através de uma empresa que presta serviço, né, uma certificadora, e nela vai constar, fazendo certificado digital, vai ter que fornecer alguns dados, né, desse proprietário, desse cliente que vai adquirir o certificado, como CNPJ, e-mail, nome, né. Tendo o certificado, então, gerado pela certificadora, você tem um arquivo A3 ou um arquivo A1, né? O A3 ele é um token, ele é físico, e o A1 ele já é um certificado digital. Em ambos, você tem o acesso de validade, para quem ele foi emitido, então qual é o CNPJ vinculado a ele, quem é a certificadora, ou seja, a empresa que fez a emissão daquele certificado, né? E tendo esse certificado em mãos, você pode simplificar vários processos, como assinatura de documento digital, realizações de alguns processos bancários, a validação, né, por exemplo, de acesso ao... A Cefaz é um exemplo que a gente utiliza muito aqui, né? O ambiente nacional da Cefaz, você precisa de alguma informação, de algum XML completo, de algum cliente que não está na nossa base ainda, né? O documento, a gente, utilizando o certificado, a gente consegue ter acesso a essas informações também, né? Exato. Isso que tu trouxe, na verdade, a gente pode citar como as vantagens do certificado digital. A gente pode falar questões de redução de burocracia, facilidade e agilidade nos processos, que antes tinha aquela questão de ir no cartório ou ter um responsável para assinar o documento. O certificado digital resolve esse problema tranquilamente. O que acontece? O certificado digital, ele tem vários tipos. A gente fala sobre certificado digital, mas a gente pode especificar principalmente, que a gente atende hoje, a questão do certificado A1 ou certificado A3, né, Luana? O que acontece? O certificado A1, resumidamente, é um certificado digital, ele tem validade de 1 ano, ele geralmente é .pfx, a extensão dele, e ele é como é que eu posso dizer? É um certificado que a gente não precisa ter acesso à máquina do cliente para poder trabalhar com ele. Ou seja, como a Luana especificou, a questão de acesso à Cefaz, prefeitura, validação de documentos, a gente consegue fazer por aqui. Ou seja, não precisa essa questão de ter uma máquina específica, um cartão, a gente pode fazer isso simultaneamente. O cliente disponibilizando, o dono do certificado, né, disponibilizando acesso a nós aqui da Migrate, a gente consegue, em nuvem, né, online, baixar, instalar ele na nossa máquina e fazer todo o processo. Já diferente daqueles clientes que utilizam e optam pelo certificado A3, que como o modelo dele é em cartão ou em token, ele só vai funcionar, ele só vai ter as suas funcionalidades naquela máquina que ele tiver plugado. Então, muitos clientes abrem chamado conosco, se são clientes que utilizam o certificado A3 nas emissões, para a gente fazer alguma correção, se precisar testar um XML, a gente tem que acessar a máquina do cliente, né? Porque ele só funciona local. Né? Diferente do A1, que você tem o arquivo, você pode baixar e instalar ele em qualquer máquina, né? Exato. Lembrando, né, que sempre só com o consentimento do dono do certificado, né? Sem isso, até porque a gente precisa da senha para fazer a instalação. Então, sempre que eles disponibilizam, a gente consegue fazer esses processos. Exato. Eu queria ressaltar a informação de que como o certificado A3 ele limita muito as nossas processos por aqui também. Questão de correção, conexão na máquina do cliente, acaba meio que prejudiciando, né? Essa questão do desenvolvimento. E tornando a resolução do problema um pouco mais demorada, porque até que a gente faz um acesso à assinatura do documento pelo A3, ela é um pouco mais lenta do que o A1, né? O A1 ele é instantâneo, você clicou no botão de emitir, independente do software que você estiver utilizando para isso,
vai ser ali no mesmo segundo. O A3 ele já pode dar algum problema, alguma interferência, ele já pode solicitar a senha, né, do certificado antes de fazer a assinatura. E além disso, ele também pode dar alguns conflitos com a máquina onde ele está sendo utilizada. Por exemplo, se você não tiver um Windows regularizado, se você tiver algum antivírus, muitos antivírus, principalmente os gratuitos, costumam bloquear ele, encerrar o processo dele, né? E também até alguns aplicativos de banco que o cliente pode ter na máquina, pode usar, vai precisar daquela máquina para fazer uma emissão, colocou o certificado A3 lá, pode dar alguma interferência, né? E demorar no processo de assinatura ou até não conseguir assinar, né? Exato. Falando então sobre o certificado A1 e certificado A3, a gente fez uma pesquisa, um levantamento de preços para fazer uma média mais ou menos de quanto que custa um certificado digital. As informações que a gente encontrou da média foram o seguinte: o certificado A1 de pessoa jurídica com validade de 1 ano, uma média de R$ 180. Já o certificado A3, com validade de 3 anos para pessoa jurídica, R$ 220. Vale ressaltar de novo a informação que, mesmo com a validade de 3 anos e um preço com um diferencial pequeno, ele acaba possibilitando muitas dificuldades depois no processo de emissão. Isso, então o cliente que vai optar por um A3 é sempre importante ter em mente que se ele pode encontrar essas interferências que a gente já comentou, né? O A1, os riscos de dar alguma interferência na assinatura são mínimos. Aqui, trabalhando no suporte já anos, não foi o caso de pegarmos nenhuma situação com problema de A1, né? O A3 ele já é bem recorrente. Então, o certificado, ambos têm a mesma questão de segurança, não é porque eu vou optar por um certificado A3 que ele é físico, que eu vou ter mais segurança do que optando por um A1, porque você tendo um A1, por mais que ele seja online, né? Você pode instalar, baixar, instalar em qualquer máquina, você só vai disponibilizar esse certificado com uma solicitação, né? Você não é qualquer pessoa que vai ter acesso ao teu certificado A1. Você vai ter que conceder o acesso. Então, ambos têm requisitos de segurança muito bons, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo informativo então, que a gente trouxe sobre o certificado digital, seja A1 ou A3. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas para vocês. Lembra também que a gente tem o nosso canal de atendimento@migrate.info, justamente para esclarecer e tirar essas dúvidas que os clientes têm conosco. Quero reforçar também a importância de acompanhar a Migrate nas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube ou no Spotify. E a gente fica à disposição nos comentários e também no canal de atendimento para esclarecer o resto das dúvidas de vocês. Obrigado, pessoal!